lugar da educação permanente. Sei. Né? E a gente trabalha o processo de educação permanente dos trabalhadores, que é o que a gente chamava de Sistema Municipal de Saúde Escola, e agora com a nova gestão, mudou, virou a Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. A gente dialoga com as residências, muito profissional e de medicina de família e comunidade. A gente dialoga com os processos formativos dos trabalhadores, e nós temos um eixo, um tripé com a educação popular que se efetiva através de uma experiência que a gente chamou de Cirandas da Vida. Certo. Que essa experiência Ciranda da Vida, ela vai dialogar com a ANEPS, e a gente estrutura, a partir desse diálogo com a ANEPS e a Universidade Estadual, um espaço que a gente chama de Espaço Ecobé, que trabalha com as práticas de cuidado, com a ideia de informação em educação popular e com práticas de cuidado, e que é uma experiência que a gente chamou de, o Elias é um dos nossos educadores lá, ele chamou de extensão comunitária, porque nós fomos para dentro da universidade, os movimentos foram para dentro da universidade a partir de um SBPC, que a ideia dessa tenda era ela ser temporária, é uma oca, que agora até foi desconstruída porque vai ser reconstruída com bambu, num lugar maior. Mas era a ideia de ser durante a SBPC, e aí terminou a SBPC, a gente ocupou e ficou. A gente que você disse quem? Os movimentos. Os movimentos, certo. Porque são vários movimentos em Fortaleza que trabalham com práticas. Tem um movimento que trabalha mais com terapia, outros com massoterapia, o reiki, a farmácia viva. E aí a gente continuou ali. E ali a gente foi desenvolvendo um cuidado aberto para a gente da comunidade, que fica do lado, para os trabalhadores da UES, para os estudantes, certo. E também dialogando com a unidade de saúde que fica próxima. Mas é uma coisa protagonizada pelos movimentos. Então, hoje a gente, por exemplo, os cuidadores que estão no Ecobé, que são todos da ANEPS, eles se articulam com, por exemplo, o NEPSA, que é o Núcleo de Permacultura, que tem na UES, que a UES tem um Núcleo de Permacultura. Quando a gente vai fazer as formações de farmácia viva, a gente dialoga com o NEPSA, porque a gente trabalha a questão da agroecologia. Mas a base, assim, do que a gente está chamando de extensão comunitária, que é um movimento dos movimentos e práticas de educação popular que ocuparam o espaço da universidade, levaram para lá seu conhecimento para dialogar com o conhecimento que já é produzido ali. Então foi um movimento que, a meu ver, dialoga com o que o Boaventura chamou de ecologia de saberes, porque não é um movimento da universidade ir à comunidade, é um movimento da comunidade vir para o espaço da universidade, mas não só para ofertar cuidado, para oferecer processos formativos e cuidado numa perspectiva do protagonismo dos atores populares que vêm para dialogar no mesmo pé de igualdade. Agora, na minha tese, a gente fez o quê? Uma das sinfonias da tese foi exatamente essa experiência com as práticas de cuidado a partir do Ecobé. E aí a gente teve atores desse processo que fizeram a sua pergunta de pesquisa, fizeram as suas narrativas, né, com várias linguagens, e a gente dialogou com os autores da humanização e com o Paulo Freire. Né? Certo. Eu já vi que essa experiência é muito grande, né? A gente teria muitos aspectos para abordar. Eu pensei que era focar nisso. Não, está perfeito. Só para tentar ir mais um pouquinho em cima do que a gente está querendo analisar. Você acha que essa interação entre os movimentos sociais e a universidade, ela de alguma forma, essa interação, qualifica, modifica a extensão que é feita a partir da universidade também? Ou seja, você acha que todo esse arranjo, ele modificou, ele interfere, ele ajuda
a própria universidade a realizar o seu trabalho de extensão? Com certeza, Em que porque vou te sentido? dizer, nós temos, por exemplo, dentro da UES, uma experiência de web rádio, que é uma experiência que nasce num movimento popular de estudante, de jovem, no interior do estado, que por acaso tem um professor que era desse movimento lá no interior do estado e traz os jovens daquela comunidade para dentro da universidade para ensinar como trabalhar com a web rádio, etc. E hoje essa web rádio ela é um espaço de formação, de uso nas aulas da enfermagem. Por exemplo, tem a aula da enfermagem, tem a aula de especializações em gestão que se fazem a partir da web rádio. Certo. E essa web rádio ela dialoga com o Ecober, né? Assim, o diálogo com a educação popular na web rádio, ele nasce a partir do Ecober. E então, assim, essa é uma experiência que se focou mais na extensão, e aí vai dialogar com o Ecober. Uma das coisas importantes que o Ecober leva para a discussão da web rádio é essa história do protagonismo, que é um projeto de extensão da universidade, mas é a ideia do protagonismo. Quer dizer, a web rádio também começa com jovens de um movimento, não é nem de Fortaleza, do interior, vindo para dentro da universidade para dialogar com os estudantes da universidade. E ela hoje faz um diálogo com as escolas de ensino médio, porque as escolas, eles fazem programas sobre saúde, os estudantes produzem os programas, e os alunos da escola assistem os programas e fazem a discussão e participam com questionamentos. E em algumas escolas já existe a experiência das escolas produzirem determinados programas, aquelas escolas que têm os laboratórios de informática, deles produzirem programas para... Bom, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, hoje, no Ceará é diferente da experiência da Paraíba, que a Paraíba tem uma experiência da extensão popular mesmo, o Ceará não tem isso. Tem essas experiências isoladas, assim, são experiências, não que são isoladas, mas são experiências que não surgem desse lugar da extensão e que ocuparam o lugar da extensão num processo meio de ocupação, não num processo que era aquela universidade que pensou na linha da extensão popular como aqui se pensa. Agora, por exemplo, nós ainda não conseguimos fazer um diálogo bacana com o PET, né? O PET ainda está no outro caminho. Nós tivemos uma experiência lá muito bacana, que foi a Liga de Saúde da Família, que aí teve essa outra dimensão, mas ela terminou sendo engolida pelo PET, né? Foi uma experiência bem local, apesar de ter esse nome de Liga, era uma experiência que fazia o diálogo da construção nessa perspectiva que a ANEPS, que é a Educação Popular, propõe. E hoje a gente tem sim essa articulação com o VESUS, que não é mais um movimento de encontro nas férias, é um movimento que se constrói durante todo o ano. O que é o VESUS? O VESUS é uma experiência de vivência, estágio de vivência na realidade do SUS, né? Que ela foi reapropriada de 3 anos para cá, e, por exemplo, lá no Ceará, ela já começa, por exemplo, com os estudantes, eles ao irem para a primeira experiência, antes de ir para a comunidade, de ir para a unidade de saúde, conhecer o SUS, unidades, eles foram conhecer o território, os movimentos sociais. E esses movimentos sociais foram quem, de cada território por onde eles passaram, foram quem os introduziram nas unidades de saúde. Então, aí hoje o VESUS no Ceará, ele virou um movimento que passa o ano todo se encontrando. Eles têm um grupo que é totalmente protagonizado pelos estudantes. Eles produzem um processo formativo que hoje ele dura o semestre todo, com encontros nos sábados. Esse sábado mesmo vai ter um. Com encontro nos finais de semana, preparando, e que é também já um elemento que consta na seleção. A seleção é protagonizada totalmente pelos estudantes
E os movimentos populares são sujeitos da construção da programação. Aquilo que a gente começou se mantém no processo que acontece nas férias, que é de 15 dias, que eles emergem num espaço que começam indo, e aí vão desde assentamentos urbanos, porque não tem dinheiro para ir para o interior, assentamentos urbanos, comunidades indígenas, porque nós temos muitas no Fortaleza, e os movimentos, né? Para mim, o que a gente tem hoje de influência, e na UFC a gente tem uma experiência, mas que não é muito protagonizada pelo estudante, na realidade a luta de uma professora da enfermagem que faz um trabalho com as práticas de cuidado, que hoje é um projeto do PET, mas não tem muito essa característica do protagonismo. Ok. Agora, assim, pensando nessas ações de extensão, na sua diversidade, né? Você diria que existe dentro dessas experiências uma metodologia, um método de pesquisa-ação? Sim. Por quê? Como é que você entende? Por que você diria que é um método, uma metodologia de pesquisação? Olha, eu digo porque são, por exemplo, se pegar a experiência da Web Rádio, depois eu falo do Ecobé, porque a gente construiu uma metodologia mesmo. Mas, por exemplo, se você pegar a experiência da Web Rádio, eles trazem uma experiência da juventude, de periferia, de interior. Esse grupo, ele vem para dentro da universidade com essa experiência, mas ele constrói um movimento que olha, os estudantes da universidade precisam se apropriar das tecnologias, de trabalhar com essa ferramenta virtual. Mas para além de se apropriarem da ferramenta virtual, eles precisam conhecer, compreender como é que foi o movimento daquela juventude lá do Irajá, que é um distrito rural, um distrito semi-rural de um município chamado Hidrolândia. Então eles vão partir da história de luta e resistência daqueles jovens para entender qual foi a importância da ferramenta virtual para aquela juventude poder se conectar com o mundo. E aí eles trazem isso para fazer reflexão do seu processo de formação e vão intervindo no processo formativo quando as aulas passam a incorporar essa ferramenta, mas não descontextualizada dessa história, né? Então, para mim, isso é um princípio metodológico, partir da história de luta e resistência dos sujeitos. Segundo, à medida que os estudantes, estou pegando aqui a Web Rádio, à medida que os estudantes se apropriam das ferramentas virtuais, eles têm uma propriedade dos conteúdos que eles vão trabalhando, mas eles começam a construir um processo de aula, por exemplo, na virtualidade, onde os outros colegas da turma vão entrando ali em ferramentas que eles usam cotidianamente, mas não para o estudo. Usam para se comunicar, para namorar, para curtir suas coisas. Então eles vão trazendo e vão entrando ali para discutir os temas. E aí não tem mais os estudantes, porque entram no Facebook, agora não é mais MSN, era MSN, agora já virou Facebook, era Orkut e MSN, agora já é Facebook, né? Então eles entram no Facebook e vão, então, por exemplo, tem sempre um provocador do programa, mas esse provocador faz uma fala e os estudantes começam a fazer a interagir virtualmente. E aí eles criam aquelas estratégias dos programas de rádio. A gente no final vai sortear um livro que tem a ver, ou algo que tem a ver com a temática que está sendo discutida. Então é muito interessante. Agora, a experiência das cirandas, porque assim, nós transformamos a ideia da experiência das cirandas, que ela não está dentro da universidade, ela está na gestão,
a educação popular dialogando com a educação permanente no âmbito do trabalho do SUS, mas ela virou a minha pesquisa de doutorado. Só que a discussão era como é que essa pesquisa, que a ideia era ser uma pesquisação na ciranda, a ciranda trabalha com a ideia de que ela tem em cada região de Fortaleza um cirandeiro. Quem é um cirandeiro? É um ator do movimento popular que vem da ANEPS. A maioria deles não tinha nem a formação acadêmica. Hoje quase todos terminaram a graduação, mas a maioria não tinha. Então, mas a ideia era, a proposta era que o caminhar da ciranda, a gente produzisse uma reflexão, e aí nós fomos buscando as bases. Vamos buscar a sistematização de experiência do Oscar Hara. Então foi uma das nossas bases. Vamos buscar o Círculo de Cultura Freiriano, foi uma das outras bases. E aí nós descobrimos, porque assim, quando a gente já trabalhava na ciranda com a história de luta e resistência, que era, nós chegamos numa comunidade, vamos ouvir o que é das crianças, dos jovens e dos adultos, o que eles têm para contar sobre sua história. E a partir dessa reconstituição da história, o que é que ele aponta como situação limite para ser enfrentada. E a gente escolhia alguma daquelas situações limite para a gente aprofundar o círculo de cultura, mas isso trabalhando com as linguagens da arte. Aí nós fomos encontrar no movimento sindical italiano uma experiência chamada Comunidade Ampliada de Pesquisa, que era a ideia de que os trabalhadores da fábrica, eles não queriam mais estar alienados da produção, do que eles faziam no seu cotidiano.